Em 2 dias, a Ucrânia faz ataques bem-sucedidos dentro da Rússia, destruindo ali importantes arsenais militares. Nós falamos aí ao longo dos últimos dias de que a população russa cada vez mais percebe que a guerra chega em seu território e dessa vez nós temos, mais uma vez, a Ucrânia conseguindo destruir depósitos de munições ou pelo menos atingir ali depósitos de munições em diferentes regiões da Rússia. Um dado curioso é a distância em que a Ucrânia tem conseguido atingir dentro do território russo através do uso de seus drones, que certamente tem sido cada vez mais bem sucedido, não é? Esses ataques que a Ucrânia faz contra a Rússia em alvos bem específicos, em especial aí alvos de infraestrutura e também depósitos de munições, enfim. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E muito importante, você que quer aprender geopolítica, dê uma olhada aí no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do vídeo. Você terá um material muito direcionado para a compreensão a respeito dos assuntos que envolvem Rússia e Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia e assim por diante. Dê uma olhada. Pessoal, então vamos aqui observar no vídeo de hoje sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, falando especialmente agora, dia 22 de setembro de 2024. Então nós temos aí, conforme nós mencionamos, ataques que de certa maneira foram bem sucedidos por parte da Ucrânia contra o território russo. Nós assistimos ataques na região de Krasnodar e também na região de Tver, que são duas regiões dentro do território russo. Eu vou projetar o mapa então aqui para que nós observemos quais que são as regiões em que a Ucrânia atingiu. No caso aqui, esta região de Tver, que fica nesta localidade aqui ao norte, nós vemos aí o mapa da Rússia, na parte russa ocidental. Então esta localidade de Tver, que é inclusive muito próximo a Moscou, tá certo? E também Krasnodar, que fica aqui ao sul, né? Então, próximo a Rostov, que inclusive nós já falamos aqui sobre destruições que a Ucrânia fez contra depósitos de petróleo e gás nesta região de Rostov, e no caso agora aqui o ataque na região de Krasnodar, que fica ao sul do território da Rússia. No caso aí próximo à região da Crimeia, conforme nós visualizamos, e também aqui o famoso Mar de Azov. Então, o que nós temos são ataques muito precisos aí por parte da Ucrânia contra o território russo e eventualmente a destruição de infraestrutura de maneira bastante específica, conforme nós podemos visualizar, enfim. Nós temos inclusive vários vídeos mostrando ali a população civil lidando com esse cenário de guerra e tal, e filmando eventualmente os momentos de ataques e destruições e coisa do gênero, não é? Vamos até observar aqui um dos vídeos que mostra à noite, justamente aí na região de Krasnodar, no sul, o momento em que na autoestrada o sujeito está ali dirigindo as explosões e ele para filmar e dar uma olhada. E ele acaba filmando, vejamos. Então nós vemos lá no horizonte, conforme podemos notar, uma sucessiva quantidade de munições provavelmente sendo detonadas, enfim, em decorrência do fogaréu, etc. Né? Então nós temos uma significativa participação, conforme nós comentamos aqui sempre, desse universo da globalização, não é? Que é justamente o fato geopolítico que está acontecendo agora, e agora mesmo, neste atual momento, nós temos a condição de observarmos o que está acontecendo em decorrência aí das redes sociais e coisa do gênero, não é? Então isso é muito interessante de termos clareza, que é o universo da globalização. No caso, através das redes sociais, nós temos a possibilidade de entender o que está acontecendo no mundo e onde ocorre no mundo através dos mapas que eu trago aqui para vocês. Nós tivemos também que um aeródromo, no caso ali, segundo falou-se, né, seria uma região de base aérea na região de Tikhorets,
que teria sido atingida também, tá certo? Então vamos observar também na região de Krasnodar, vamos observar aqui um cidadão filmando ali ao longo do dia as detonações, enfim, no caso ali a fumaça a partir da explosão, vejamos. Одни говорят, аэродром взорвали, другие говорят, что-то там еще. Вот по Ленинградской сторону аэродрома. O que chama a atenção aqui, que eu volto a falar disso com vocês, é o vilarejo. Então você tem uma comunidade urbana e esta população aí sentindo eventualmente os horrores, digamos assim, da guerra. Ou seja, corroborando a ideia de que sim, cada vez mais em diversos territórios russos nós temos a presença da guerra em decorrência dos ataques que a Ucrânia tem feito dentro do território russo, atingindo aí as infraestruturas e coisas do gênero, não é? No caso ali, nesse caso, um ente Koretsky também, que fica na região de Krasnodar, ao sul, um aeródromo, tá certo? Aeródromo, tá certo? Onde nós temos nesse aeródromo, segundo se falou, uma base aérea. Nós tivemos que a Ucrânia atingiu já algumas bases aéreas da Rússia nos últimos 2 meses, e uma muito importante foi na região de Tipets, que nós comentamos aqui também, tá certo? Nós temos inclusive evacuações nesta região aí no vilarejo de Kuban, pelo menos 1.200 pessoas tiveram que ser evacuadas, e a Ucrânia atacou também novamente em Tver, aqui este vilarejo ali chamado Yabriansky, que fica lá em Tver, tá certo? Esse mapa aqui, o meu foco aqui com vocês é mostrarmos os ataques ucranianos contra o território russo. Vejam vocês, nós temos o ataque feito no Blats de Tver, Tver fica lá no norte, conforme sabemos, e aqui no sul fica a região de Krasnodar. A distância, eventualmente, entre a Ucrânia e a região de Tver é de 400 quilômetros, 500 quilômetros, depende da região, não é? Que se vai atingir dentro do território. Um dos arsenais fica aqui e o outro fica aqui, ok? Que foram atingidos aí nos últimos dias. E o outro nesta região aqui ao sul, em Krasnodar, conforme nós estamos observando. Ou seja, a Ucrânia tem conseguido fazer ataques de modo bastante precisos dentro do território da Rússia, ainda que esteja atacando em distâncias que estão até superior a 300 quilômetros. O detalhe é que, quando nós observamos para o mapa da guerra, o mapa do confronto, nós temos que ter também clareza do seguinte cenário. Vou até aumentar com vocês aqui o mapa para nós observarmos, que é o seguinte. Aqui nós temos o território da Ucrânia, e dentro da Ucrânia, eu vou destacar na cor roxa, nós temos a área ocupada pela Rússia. Nesta posição aqui, ó, ao sul, a partir de Zaporizhia. Estamos aqui achurando Zaporizhia nesta região. Esta região, portanto, é ocupada pelos russos, conforme nós sabemos, tá? Então, para a Ucrânia ter atingido a região de Krasnodar, ela teve que atingir a partir do território russo, que não é controlado pelas tropas ucranianas. No caso ali, a partir do território ucraniano, que não é ocupado pelas tropas russas, enfim, tá certo? E a distância aqui é de mais de 400 quilômetros. Então a gente tem que, em profundidade, a Ucrânia tem feito aí ataques bastante precisos dentro do território russo, enfim, tá bom? Então é importante que nós tenhamos também essa noção. Mesmo com o território ucraniano ocupado, militarmente, nós temos que a Ucrânia consegue atingir alvos dentro da Rússia com os seus drones, enfim. Vamos observar aqui, então, um outro aspecto que é o cenário da guerra e como que ele tem caminhado. No front, nós temos que, basicamente, a Rússia tem tentado avançar nesta localidade aqui, em especial para Kupiansk, dentro de Kharkiv. A Ucrânia tem conseguido segurar dentro de Kharkiv. Nós temos a Rússia tentando avançar aqui nesta região, conforme também sabemos, cujo foco é a localidade de Pokrovsk. Nós temos aqui Zaporizhia também e Kherson. Os limites da guerra se dão nestes territórios aqui,
conforme sabemos, ok? Então, toda esta posição geográfica na cor roxa são territórios dentro da Ucrânia ocupados pela Rússia militarmente, ok? Quando olhamos a partir de Zaporizhzhia para atingir a região de Krasnodar, que é nesta direção, na direção sudoeste, nós temos a distância, conforme nós mencionamos, de pelo menos 300 quilômetros, ok? Pelo menos 300 quilômetros, mas para o interior do território, onde está ali a base, no caso ali a base de munições, em torno de 400 quilômetros, ok? A partir de Sami, nós sabemos que houve a incursão no território de Kursk, dentro do território russo, e há a tentativa por parte aí da Rússia de retomar a região de Kursk, conforme sabemos, e o avanço da segunda frente da Ucrânia dentro da Rússia, no território ali em busca de Gluskovo, ok? Nós falamos bastante sobre estas regiões. A Rússia tem conseguido retomar pequenas extensões territoriais na região de Kursk, tá certo? Tem conseguido retomar sim algumas extensões geográficas dentro de Kursk. Não é uma retomada bem retumbante, porém em Libianóvica ou Móvica, no caso, nós temos ali a Rússia conseguindo avançar um pouco, e a Rússia dominou a região dentro de Kursk, a região de Snagost, e os ucranianos têm tentado retomar novamente, e há uma disputa geográfica militar nesta região. Vamos continuar acompanhando aí as questões da geopolítica e torcer para que haja um caminho para a paz. Na semana que vem nós teremos as discussões na Assembleia Geral da ONU. O Zelensky vai viajar para os Estados Unidos e vai apresentar o seu projeto de paz ali, os 10 pontos para a paz, pelo menos é o que parece, não é? Essa informação foi vazada, e esse plano de paz da Ucrânia é conhecido já, não é? Nós falamos dele aqui, inclusive, e vamos continuar acompanhando. Teremos que o Zelensky vai se encontrar com Biden, com a Kamala Harris, com Donald Trump, a fim de discutir as questões da guerra. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu reitero, deixa o like, se inscreva no canal, divulgue nosso conteúdo. Conforme eu sempre falo, respeita a geografia. E, reitero, você quer aprender geopolítica de maneira aprofundada? Conheça aí a nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.